bom que você está aqui. O programa de hoje visa abordar um assunto de suma importância para a gente que é colecionador. Você que faz compras pela internet já deve ter passado por aquela situação em que você recebe um produto com defeito, mas mesmo assim as lojas se recusam a trocar esse produto por um novo em perfeitas condições ou mesmo a te devolver o dinheiro gasto na compra. E o que fazer numa situação como essa? Esse vídeo busca fortalecer a ideia de que os seus direitos são assegurados pela legislação brasileira, que essas lojas possuem a obrigação de trocar esse produto por um novo em perfeitas condições ou até mesmo a te devolver o dinheiro. Para falar sobre isso, a gente deve abordar primeiramente o princípio da transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor, que em seu artigo 6º, inciso 3º, diz que são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos, incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Ou seja, as empresas possuem o dever de informar e esclarecer de forma plenamente clara o conteúdo, a qualidade, as características dos seus produtos ao ofertá-los. Se a Panini, por exemplo, ela publica um encadernado sem informar o seu conteúdo, ela estará assim indo contra a lei. Aliás, a lei, em seu artigo 30, afirma que toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Dessa forma, fica clara a exigência da lei de que essas empresas são obrigadas a darem conhecimento prévio aos seus consumidores acerca dos seus produtos. E por falar em transparência e em esclarecimentos prévios, não pode a Egomós, por exemplo, de uma hora para outra, sem justa causa, aumentar os preços dos seus produtos, como ela tem feito, por exemplo, na sua coleção de graphic novels da DC Comics. Aliás, de acordo com o artigo 39 e inciso 10 da Lei Consumerista, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. Portanto, fica ainda mais claro que a senhora, dona Egomós, está infringindo a lei. Que a senhora deve parar de elevar continuamente os preços dos seus produtos de forma abusiva. E tendo abordado o princípio da transparência, fica ainda mais claro que essas empresas estão obrigadas a trocarem os produtos recebidos com defeito ou a devolver o dinheiro. A lei assegura esse direito a você, consumidor brasileiro. Recebido um produto com defeito, a empresa deve trocá-lo ou mesmo devolver o dinheiro de volta ao consumidor. No caso de histórias em quadrinhos ou mesmo de miniaturas, então, nem se fala, pois são produtos que, quando apresentam defeitos, são defeitos que não têm como serem sanados. Você não tem como consertar uma página rasgada de uma história em quadrinhos. Ou mesmo não cabe ao consumidor, ao receber uma miniatura quebrada, pegar a cabeça de um boneco e colocar no seu corpo para colá-lo. Essa obrigação não cabe ao consumidor, pois são produtos que, sendo sanados, tendo seus defeitos sanados, perderão o valor. O que será de uma revista em quadrinhos com páginas rasgadas? Não é verdade? Não é verdade? São defeitos que não existem possibilidades, não trazem possibilidades de serem sanados. Neste caso, o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor afirma que os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, a que se destinam ou lhes diminuam
o valor, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Ou seja, não tenha medo da Igomós, meu caro amigo do Conexão Cidadão. Não tenha medo da Panini, não tenha medo da Saraiva. Exija um produto novo. Se você recebeu uma revista ou encadernado de quadrinhos com uma página rasgada ou mesmo amassada, se você recebeu uma miniatura quebrada, entre em contato com a loja que os vendeu e exija que eles troquem esse produto por um novo em perfeitas condições. Caso essa empresa alegue que não há em seu estoque um produto similar, então exija o seu dinheiro de volta, pois esse é um direito seu assegurado pela legislação brasileira. Aliás, o parágrafo 1º do mesmo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor afirma que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir, alternativamente à sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, ou o abatimento proporcional do preço. Além de tudo isso, a lei ainda nos assegura o direito ao arrependimento nas compras feitas pela internet. Tendo em vista que essas compras elas são feitas fora do estabelecimento comercial ou mesmo por catálogos, a lei nos garante o direito ao arrependimento, que está previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que categoricamente afirma que o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. O parágrafo único desse mesmo artigo afirma ainda que se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão serão devolvidos de imediato monetariamente atualizados. Ou seja, neste caso, nas compras feitas pela internet, até mesmo quando o produto não apresenta defeitos, você pode devolvê-lo ou trocá-lo desde que isso seja feito no prazo de 7 dias a contar do seu recebimento. Ou você vê como que a lei brasileira nos garante direitos que muitas das vezes são ignorados por essas grandes empresas. E nós não podemos e não devemos ter medo dessas empresas. Não vamos permitir que elas façam conosco o que elas querem. Não é porque elas são empresas que possuem os direitos sobre os melhores produtos do mercado que elas podem fazer conosco o que elas querem. Nós somos colecionadores que merecemos respeito não só pelas pessoas que nós somos, mas também porque a lei nos garante esse respeito. Portanto, eu peço para que você, meu caro amigo do Conexão Cidadão, não tenha medo, seja um cidadão, exerça a sua cidadania. Se você estiver vendo algo parecido, mesmo que não seja com você, mas se o seu coleguinha aí está passando por uma situação como essa, mostre esse vídeo para ele, ou mesmo passe essas informações para não deixar que ele seja omisso em situações como essa, pois já diria aquele velho poeta que a omissão acaba também sendo uma cúmplice e responsável por essas desconstruções dos principais valores que nós tínhamos até então na sociedade. Nós estamos vivendo um mundo maluco e vamos mostrar para essas empresas e para essas pessoas do mal, chamadas de vilões aí, se fizessem parte de histórias em quadrinhos, mostrar para elas que nós devemos ser respeitados, que toda essa loucura comercial possui limite. E eu peço para que você se inscreva no canal, dê um like para dar uma força para esse canal, procure compartilhar esse vídeo para ele atingir o maior número de pessoas. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e eu quero dizer para que vocês sejam sempre bem-vindos ao nosso
Conexão Cidadão.